Nesse vídeo vamos falar de duas funções, o Start Counter e o Hold Counter. Já falamos dessas duas funções em outros vídeos, mas vamos falar novamente porque essas funções são muito importantes. Há que entender muito bem essas duas funções. Então, como sabemos, a duração do arco elétrico é muito importante nas aplicações de tipo estético, né? Até agora, essa duração foi controlada pela mão do usuário, com o pulsante ou simplesmente usando a mão mesma. Né? Então, agora não tem um controle automático, um controle por computador desse tempo. Não tem ainda uma empresa que fez isso. Então, vamos a ser a primeira, né? Então, como resolvemos esse problema do controle? Resolvemos de duas maneiras, com duas funções, com o Start Counter e o Hold Counter. Mas por que temos que ter um controle muito bom da duração do arco elétrico? Porque, por exemplo, já como explicamos antes, se tiver um arco elétrico, por exemplo, de 0,5 segundo e da mesma potência, o arco elétrico de 10 segundos, claramente com 10 segundos vamos alcançar o derma. Então, sim, por exemplo, durante um 0,5 segundo, meio segundo, vamos simplesmente alcançar a epidermis, colocando o arco elétrico de segundos, seguramente vamos a criar um dano na pele, né? Então, a duração é uma coisa muito, muito importante. Então, queremos na área ter um controle eletrônico digital desse tempo. Então, como fizemos isso? Vocês claramente podem regular a voltagem, a frequência do equipamento na saída do equipamento mesmo. Coisas que muitos equipamentos não têm. Bom, então tem duas funções, o Start Counter e o Hold Counter. Então, o que é o Start Counter? O Start Counter é uma função que vai te controlar a duração máxima do arco elétrico. A duração máxima. Né? Então, como funciona? Vou explicar. Vamos a fazer um exemplo. Vamos a colocar no Start Counter um 0,5 segundos, 500 milissegundos, de duração máxima. Como funciona o Start Counter é assim. O computador vai olhar se aqui há o arco elétrico. Como vai olhar se aqui há o arco elétrico? Se dentro do PCB, dentro do circuito, há uma corrente, então aqui, uma certa corrente, uma parte do circuito, aqui tem o arco elétrico. Então, o computador fica olhando se aqui é o arco elétrico, fica esperando que aqui é o arco elétrico, fica aí. Então, o computador fala, bom, esse fica encendido, vai colocar a sinusoide aqui. Então, fica esperando até que tem um arco elétrico. Quando é que vai a detectar o arco elétrico? O que vai acontecer é a seguinte coisa, que ele começa a contar o tempo. Então, por exemplo, vamos ter o arco elétrico aqui, mas depois vou mover a mão, então não vou ter o arco elétrico. Então, o que vai acontecer? Que ainda o computador fica contando o tempo até 500 milissegundos, um meio segundo. É uma coisa muito importante. Então, você pode ter um arco elétrico de 200 milissegundos, mas tem esse você tem 500. Mas pode ter também um arco elétrico de 300 milissegundos e isso vai contar até 500. Se, por exemplo, se você vai colocar aqui 1 segundo, você pode ter até 0,9 milissegundos, 0,9 segundos ou 900 milissegundos, 950 milissegundos, mas não pode ter mais que 1 segundo de duração do arco. É uma coisa muito importante. É assim, por exemplo, se vamos a colocar no Start Counter 500 milissegundos, podemos ter uma duração do arco de 200 milissegundos. Também uma duração do arco de 300, por exemplo, de 400, 450 assim, até
máximo 500 milissegundos. Então, como funciona? Então, vou repetir. Fica esperando que aqui é o arco elétrico. Quando tiver o arco elétrico, vai começar contando até 500 segundos. Depois dos 500 segundos, vai te apagar o elétrodo. O elétrodo não vai ter nenhuma voltagem nenhuma. Vai apagar completamente o elétrodo. É uma coisa muito importante. Mas depois temos também, então esse é o controle eletrônico da duração máxima do arco elétrico. Uma coisa muito importante. Mas se tiver o usuário que quiser ter um controle total, muito bom, total do arco elétrico, então vai utilizar o Hall Counter. O Hall Counter como funciona? Por exemplo, fazemos o mesmo exemplo, né? Vamos colocar no Hall Counter a mesma duração de 500 milissegundos de arco elétrico. Como funciona? Por exemplo, aqui vamos colocar 500 milissegundos, meio segundo, 0,5 segundos. Então, outra vez, o computador fica olhando aqui se o elétrico tem um arco elétrico. Fica esperando. Bom, esperamos. Uma vez que tiver arco elétrico, empieza contando o tempo. Por exemplo, vamos ter o primeiro arco elétrico de duração de 200 milissegundos. Se tiver um arco elétrico de duração de 200 milissegundos, uma vez que não tiver arco elétrico, o computador fica esperando até que vai ter outros 300 milissegundos até alcançar, até ter o total de 500. Se tiver, vou repetir, se tiver 200 milissegundos de arco elétrico, o computador fica esperando outros 300 milissegundos. Então aqui fica encendido, fica esperando o arco elétrico. Então, se tiver 200 milissegundos, ainda fica esperando, né? Bom, depois vou colocar outro arco elétrico aqui. Por exemplo, se outro arco elétrico, o seguinte é de 100 milissegundos, por exemplo, vai contar outros 100 milissegundos. Bom, tem 100 milissegundos. Mas, olha só. Ainda não temos 500, temos um total de 300 milissegundos. Ainda temos que esperar outros 200. Então, fica esperando, Orlando. Fica esperando 200. Aqui, fica encendido. Bom, então fica esperando. Podemos ficar lá um dia, o que quiser. O ordenador fica esperando que vocês vão te colocar outros 200 milissegundos de arco elétrico. Então, vocês vão colocar o remanente 200 milissegundos aqui. Uma vez que vai contar outros 200 milissegundos até alcançar o 500 milissegundos, aqui vai te apagar. É assim que funciona. Então, você vai, nessa maneira, vai ter uma medição, um controle muito bom da duração total do arco elétrico. Aqui tem uma duração máxima, aqui tem uma duração total. Vamos controlar diretamente quanto é a duração total. Então, nesse pontinho, por exemplo, se você vai dizer, então, eu quero saber a duração máxima desse pontinho é de 1 segundo, por exemplo. Vai utilizar o Start Counter. Mas se vai fazer um tratamento onde vai ter, por exemplo, é um exemplo, né? Uma voltagem muito alta, uma frequência, não sei, muito alta, então vocês quer saber exatamente quanto é a duração desse arco elétrico, então pode utilizar o Hall Counter, por exemplo. Então, vou repetir novamente. O Hall Counter vai te dar o controle da duração máxima do arco elétrico. Por exemplo, se tiver uma duração, se vamos te dar, por exemplo, uma duração de 1 segundo, podemos ter uma duração do arco elétrico até 950 milissegundos, quer dizer,
0,95 segundo, quase um segundo. Até um segundo, mas não podemos ter uma duração maior de um segundo. Se vamos a dizer, oi, Star Country, o quê? Quer uma duração de 500 milissegundos. Podemos ter uma duração de 200, 100, 300, porque uma vez que o computador vai ver que tem um arco elétrico, fica contando até os 500 milissegundos. Tem que ver o arco elétrico um pouquinho já. Ele fica contando. Aqui podemos ter também uma duração muito mínima, né? Muito mínima de não sei, de 1 milissegundos, por exemplo. Bom, mas se tiver uma necessidade de ter um controle total, muito bom da duração total, do tempo do arco elétrico que vai colocar no pontinho, por exemplo, vai utilizar o Hall Counter. Então, no Hall Counter, o computador vai ver. Bom, tem arco elétrico, ficamos contando. Quanto é a duração desse arco elétrico? 200 segundos, 1000 segundos, por exemplo. Se vamos colocar aqui 500, né? 200. Depois vai te esperar. Não fica contando, uma vez que não tiver arco elétrico, não fica contando, vai esperar o próximo arco elétrico. E espera até ter outro arco elétrico. Se, por exemplo, tiver um arco elétrico de 100 milissegundos, vai ter o total de 200 mais 100. Então, temos 300 milissegundos, mas vai esperando outros 200 milissegundos. Uma coisa muito importante. E depois, uma vez que tiver o remanente 200 milissegundos, então um total de 500, aqui vai te apagar. Esperamos que esse conceito fique muito claro. Se tiver alguma pergunta, por favor, contactar com a empresa. Um abraço a todo mundo, de Andreas, de Lareto. Um abraço.